Oi, gente, salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos. Mais uma Hora do Jovem invadindo a telinha da sua TV. Paloma, tudo bem com você? Olá, Felipe, tudo ótimo? Olá, pessoal de casa, salve Maria Imaculada. Estamos no ar com mais uma Hora do Jovem, aqui pela TV Imaculada Conceição, com a graça de Deus. Nosso programa de hoje vai tratar sobre um esporte, né, Felipe? Tênis, um grande esporte, reconhecido por grandes torneios internacionais. O Brasil com grandes também tenistas. Também a gente acompanha o esporte a nível nas Olimpíadas também, então é muito bacana quando a gente participa desse esporte. A gente é acostumado com futebol, com vôlei, que tem aquelas torcidas fazendo barulho, torcendo. O tênis não, o tênis é um pouco mais calmo, né? A torcida fica em silêncio porque precisa de silêncio. E hoje nós vamos tratar do tênis no Hora do Jovem de hoje, né, Paloma? É isso mesmo, o tênis ele requer muita concentração, mas é um esporte onde acho que cansa o dobro, que é um esporte aeróbico, que você tem que ficar correndo de um lado pro outro, e acho que aquela quadra fica imensa, né, quando você tá ali querendo fazer um ponto. E a gente vai falar sobre esse tema hoje. Emocionante o tênis, é muito bom, cara. É isso mesmo. Muito bem, e antes da gente conferir as duas entrevistas que eu fiz, falando um pouquinho sobre esse esporte, que é conhecido como um esporte ainda da elite ali, mas não tem nada a ver com isso. É um esporte que você pode ser praticado por qualquer pessoa em qualquer idade, tá bom? E a gente vai agora conferir o personagem do nosso programa. A primeira dica do personagem da hora de hoje tem a ver com o tema, já vamos dar mais uma dica para ficar mais fácil. E a primeira dica tá aí para você. Foi uma tenista brasileira que nasceu em São Paulo no dia 11 de outubro de 1939. Você conferiu a primeira dica do personagem de hoje, muito fácil, tá moleza, faz parte do tema do programa de hoje. A gente já deu uma dica, né? Então, já tem duas dicas, podemos dizer assim, né, Paloma? Tá facinho. Se você ir de casa, anotar e pesquisar, rapidinho você encontra o personagem do nosso programa de hoje. Mas agora a gente vai conferir a primeira entrevista do nosso programa de hoje, falando um pouquinho sobre tênis. Eu fui até a escola Guga de tênis, conversar um pouquinho com o pessoal ali. Você confere a entrevista aí na tela. Muito bem, pessoal de casa, a gente vai falar hoje sobre esportes e vamos conhecer um pouquinho sobre o projeto Guga de tênis. Eu estou aqui com o Joacir Lima de Oliveira, ele que é diretor técnico e vai conversar um pouquinho com o programa Hora do Jovem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Começa dizendo, pessoal de casa, como surgiu, né, o projeto Guga de tênis. Então, aqui é uma escola, né? A Escola Guga é uma franquia que já tem 5 anos no Brasil. É um legado do Guga, né? Que é um grande ídolo nacional. E foi a maneira que ele encontrou para retribuir um pouquinho do sucesso dele, criando uma escola já são 45 franquias e com muito sucesso. A gente abriu em fevereiro desse ano. Aqui já era uma academia, o Winner Tênis, então aqui ficou a Escola Guga, a unidade Winner Tênis. A gente começou em fevereiro desse ano. E já está um sucesso, a gente já está com um número de alunos acima da expectativa e estamos aí com bastante gana ajudando na formação dos jovens tenistas. Muito bem, qual a faixa etária aqui dos atletas, das pessoas que vêm aqui treinar? Então, a gente trabalha tem a escolinha, que é de 5 a 10 anos, aí tem a escola juvenil, que é de 11 a 17, e a escola adulto, que é 18 para frente. Então, não tem idade. O tênis é um esporte bastante eclético, então a gente tem... Claro que cada produto desse, a escolinha, a escola juvenil, a escola adulto, tem uma metodologia, tem uma maneira de se trabalhar, que são independentes. Mas o tênis é um esporte que o pai joga com o filho, o neto joga com o avô, então é um esporte bem democrático. Então qualquer pessoa pode praticar o tênis? Qualquer pessoa. O tênis é um esporte que é fácil para você chamar, às vezes um esporte coletivo você tem que juntar muita gente, vai jogar um futebol, tem que juntar muita gente. O tênis você chama mais um e pronto, você já consegue jogar. E agora tem umas bolas especiais para lento, que aqui na escola a gente utiliza.
umas bolas mais lentas para iniciantes usarem. Então você já na primeira aula já troca bola, já começa a jogar. Então isso faz toda a diferença para quem está iniciando. Então o tênis ele é muito bom, ele é um esporte de valência mista, né? Aeróbico e anaeróbico, e vai depender muito do nível técnico dele. Claro que está começando, ele é um esporte muito mais aeróbico, que ele trabalha com superávit de oxigênio, então ele é bom para trabalhar, é um esporte completo, então trabalha todos os grupos musculares. As pessoas acham que ele é só unilateral, não, você vai usar um lado da coisa, mas o backhand, por exemplo, você usa os dois lados, você corre muito, tem gente que acha que só trabalha os membros superiores, não, trabalha muito a perna. Então é um esporte que não tem impacto também, não tem confronto como no futebol, por exemplo, então o número de lesões é bem menor. Então é um esporte que tem muito benefício. E além da saúde, eu acho que o diferencial do tênis é a parte social. Então, porque o tênis é um esporte bastante ético. Muita gente não sabe, assiste jogo pra TV, que tem um árbitro, obviamente, um torneio profissional, mas os torneios amadores no mundo inteiro ele não tem juiz, não tem árbitro. Então tem o árbitro geral, que fica lá na sala dele. Então quem diz se a bola é dentro ou a bola fora são os próprios jogadores. E isso faz uma diferença muito grande, porque você, nesses tempos de problemas éticos que a gente está tendo, principalmente na política, o tênis é um esporte que, para criança, já aprendeu os valores corretos, da honestidade, da ética. Ele é um esporte excelente, eu acho que é o melhor. E o que falta então para o tênis se tornar um esporte popular no Brasil, né? Porque ainda nós ouvimos falar bastante sobre o vôlei, o futebol principalmente, mas o tênis ainda fica um pouquinho, né? As pessoas não se interessam tanto em praticar. O que falta ainda para o tênis se tornar um esporte popular? Então, na verdade, isso tá mudando. Então, assim, o tênis já não dá nem para comparar. O tênis de há 20 anos atrás, para cá, o tênis está se popularizando cada vez mais. Esse método das bolas especiais, esse é um método que ajudou muito, né, na divulgação e na massificação do tênis, porque muito mais pessoas jogam desde o início e não param. Então, assim, porque ele já tem muito sucesso desde o início. Então, o tênis está se popularizando, os materiais estão mais baratos, a raquete barateou muito, hoje você tem mais quadras. Então, assim, hoje eu acho que o tênis está muito mais acessível e isso vai ajudando na popularização. Então, eu acho que nós estamos a caminhos largos para uma popularização maior do tênis. Para os pais que estão nos assistindo aqui, gostaria de colocar o seu filho numa escola de tênis. Como que é essa questão do material? Qual o material mais indicado para quem está começando, para a criança que está começando, na questão da raquete, da bolinha? Tem algo específico para cada idade? Tem. O tênis, o material ele é bem específico. Então a gente até pede para o iniciante até não comprar no início, a gente tem todo o material, a gente fornece no começo e depois a gente vai indicar o material mais adequado, com a sua faixa etária, com o tamanho, a força e mais para frente até o seu estilo de jogo. Isso vai diferenciar se é uma raquete mais pesada, mais leve, que tipo de material, os tamanhos, ele é bem específico. Então, muitas vezes a pessoa compra leiga achando que é alguma coisa e chega aqui, ele acaba tendo que comprar depois um outro material porque não era específico para o tamanho dele, para a idade dele, assim por diante. Então, é bem específico. O que eu diria para os pais, para colocar criança em específico, assim, avaliar, muito importante avaliar assim, a qualidade da aula, porque hoje a gente trabalha com a parte lúdica, ela é muito importante, então a criança tem que estar feliz. Então é uma aula que a gente na Escola Guga trabalha muito isso na parte de aprender brincando. Então assim, para quem está vendo de fora, as crianças estão se divertindo, mas por trás disso tem todo um planejamento de trabalho de coordenação motora, das valências físicas, trabalho já técnico, dependendo da faixa etária. Então, mas só que a criança, o que vai atraí-la e o que vai retê-la é a parte de brincadeira, de diversão. Ela tem que estar feliz, isso é o mais importante. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental para se analisar numa aula de tênis. A aula de tênis, ela tem duração de quantos minutos, mais ou menos? Você me disse que é um exercício bastante aeróbico, né? Então, que a criança, ela trabalha esse exercício. Fala um pouquinho pra gente sobre o jogo em si.
Então, as nossas aulas, elas funcionam. A gente tem escolinha que é de 5 a 10 anos, são 45 minutos de aula. Se for bola vermelha, que tem a bola vermelha e laranja, a turma vermelha, que é 5 e 6 anos, ela é 45 minutos de aula. 7 e 8 anos é 50 minutos de aula. E 9 e 10 anos, 55 minutos de aula. E dali pra frente, 1 hora de aula. 2 vezes a semana. A gente trabalha com turmas da escolinha, turmas de 8 crianças, com 2 educadores por quadra. Então é feita uma distribuição, tem toda uma metodologia que a franquia nos passa, e a gente tem tido uma receptividade muito grande aqui em Campo Grande com essa dinâmica. E aí já o adulto, ele já trabalha com turmas de 4 alunos, um professor, um educador, e aí com 1 hora de aula, 2 vezes a semana. Então, assim, é uma aula que é bastante dinâmica. Então, assim, tem gente que pensa, mas 8 na quadra, mas eles não param nunca, o tempo todo eles estão ativos, porque são 2 educadores, então é um trabalho bastante dinâmico. E isso é bom para a parte aeróbica, a parte física, e também para a parte de aula mesmo. Ele tem que estar o tempo todo batendo na bola para se aprimorar no esporte. Todo esse exercício requer alongamento. Os atletas fazem alongamento antes de entrar para a quadra? A gente tem todo um protocolo de trabalho. Então, assim, a escolinha, ele tem o aquecimento, eles têm toda a estrutura da aula. Tem aquecimento, tem o tempo de aquecimento e o tipo de aquecimento que é planejado antes, isso tem no sistema. Então, eu posso puxar aqui para o pai, entregar como que foi a aula há 2 meses atrás. Tal dia, ele me fala um dia, eu mostro o plano de aula dele para ele. Como que foi, o que teve. Então, os professores fazem o planejamento de aula por aula, semanalmente, e isso tem o aquecimento, que constitui um alongamento ativo. Depois, na hora que acaba a aula, tem um alongamento passivo. Então tem toda uma estrutura de aula, não é uma aula aleatória, ela tem todo um cronograma que é feito. A gente tem uma reunião semanal que a gente faz todo o planejamento. Então não tem nada por acaso, é tudo bem planejado. Para melhor usufruir do aluno, né, também, para que ele possa desenvolver melhor o esporte. Joacir, gostaria que você deixasse então uma mensagem para quem nos assiste, para vir conhecer também a escola Guga de tênis, o pessoal vir acompanhar e praticar esse esporte também, muito importante. Então, faço convite, tá? A comunidade campograndense do estado. Isso aqui a gente está com uma estrutura muito grande, e convidar realmente que o tênis é um esporte maravilhoso e vocês não vão se arrepender. Então venham jogar tênis, vocês não vão se arrepender. É um esporte maravilhoso. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Joacir, diretor técnico aqui da Escola Guga de Tênis. Mas você não sai daí, no segundo bloco a gente vai conferir mais uma segunda entrevista, conversando agora com os atletas e competidores, sabendo um pouquinho mais sobre esse esporte, tá bom? Mas você continua com o nosso programa Hora do Jovem, que tem muita coisa, recheado de coisa bacana pra você aí de casa. Isso mesmo, eu dei uma pausa aí na entrevista, logo mais no segundo bloco você vai conferir uma continuação, mas o Joacir ali falou um pouquinho sobre as regras do tênis, ali como que é feito, também a questão do material do tênis, né? Muito bacana conferir. Muito bacana, e tem muita gente que não conhece. Eu vejo muitas pessoas que assistem o tênis, como que funciona a pontuação, por que é diferente, por que não é 1-0, né? Já começa com 45 e vai lá, então é muito bacana a gente entender isso, né, Paloma? O Joacir, ele fala até na entrevista que o tênis, ele é um esporte muito ético, do qual eles não têm ali um juiz que fica cuidando. Os próprios jogadores é que vão lá e mudam o placar, então vai trabalhar muito o caráter da pessoa, é um esporte que trabalha isso também, muito bacana. O esporte forma o cidadão, né? A gente sempre fala isso, né? Várias matérias que a gente faz sobre o esporte, desses projetos sociais, que o esporte forma o cidadão. E agora nós vamos para a segunda dica do personagem de hoje, tá aí na tela para você. Vencedora de 7 torneios de Forest Hills, 7 vezes campeã em Wimbledon, mais de 570 títulos conquistados. Muito bem, essa foi a nossa segunda dica do personagem do programa de hoje. Tá moleza, tá fácil. Se você aí na sua casa tá anotando e pesquisando, logo mais descobre. Acho que só com as 2 primeiras dicas já pode revelar o personagem sem a terceira, mas daqui a pouquinho tem a terceira dica do personagem de hoje. Nós vamos dar uma pausa, vamos pro intervalo. Lá no segundo bloco nós temos mais entrevista, mais dica de personagem, muita coisa bacana aqui no Hora do Jovem. Então não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta.
Obrigada.